gente, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui uma análise a respeito da discursiva do Bloco 7. O concurso do CNU ele já aconteceu, tem alguns dias, e hoje a gente vai analisar, vai discutir um pouco as primeiras impressões sobre o tema dessa discursiva, e eu trouxe também para vocês o padrão de resposta. Então, como que a gente responderia aqui essa discursiva com esse tema que, para algumas pessoas, eu escutei o relato de alguns alunos que acharam um tema difícil, um tema que não era tão óbvio, tão esperado assim. Então a gente vai aqui debater um pouquinho sobre ele. Não sei se vocês já deram uma lida, tá? Mas o tema central, vou colocar aqui, da nossa prova foi a respeito das políticas públicas com relação ao sistema carcerário. Então ele trazia também algumas perguntas sobre a parte de políticas públicas, sobre o que ele chama, né, de agentes de rua e da onde veio esse termo, Eu coloquei aqui ao lado, vocês estão vendo as principais perguntas, os aspectos que foram solicitados, mas além desses aspectos, existia também um texto motivacional, um texto bem grande, né, motivacional, que falava a respeito do levantamento, do falecimento das pessoas dentro da prisão, da quantidade de doenças que aquele ambiente trazia também, e apontava o agente penitenciário com um termo, que é um termo que eu acredito que se você nunca ouviu falar, faz parte da grande maioria, porque não é um termo tão comum. Ele chamava os agentes penitenciários de burocrata de nível de rua. Além desse texto de apoio, na página seguinte tinha um segundo texto, um texto um pouquinho menor, e uma série de gráficos em que ele discorria a respeito das doenças. Então ele perguntava, né, há presos portadores de doenças infectocontagiosas, e lá no gráfico tinha, de acordo com a região do Brasil, norte, sul, centro-oeste, o percentual de presos que tinham doenças sexualmente transmissíveis, se tinha assistência médica. Então ele ia discutindo a respeito da salubridade daquele ambiente carcerário, certo? E no final ele trazia esses aspectos que eu vou deixar aqui agora um pouco maior na tela, em que ele perguntava para vocês: papel dos agentes penitenciários como burocratas de nível de rua e como a sua discricionariedade pode afetar a implementação da política. Dois aspectos que caracterizam cada uma das dimensões que ocorrem na implementação da política, estrutural e individual, então aqui realmente mais voltado para a parte de políticas públicas. Como o controle interno pode contribuir para a resolução de um problema na implementação de política pública, e também como o controle externo pode contribuir. E se você se interessou sobre esse tema e ficou pensando, mas de onde ele tirou essa ideia? Eu vou dizer aqui para vocês, eu acho, não tem como a gente ter certeza, né, que não dá pra gente saber o que passou pela cabeça do examinador, mas esse termo burocrata de nível de rua, vocês vão ver que ele está presente em um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Políticas Públicas, certo? E aí nessa revista, ele falava o seguinte, ele falava que os burocratas de nível de rua, eles são funcionários estatais que atendem os cidadãos na etapa do ciclo da política pública, que é o momento em que a política está sendo de fato implementada, quando ela está sendo de fato posta em prática. Então, para quem não sabia, os burocratas de nível de rua, eles atuam na implementação da política pública. Além disso, é importante também a gente saber que os burocratas de nível de rua, eles são um elo entre o Estado e o cidadão. E a gente pode citar aqui outros exemplos, além dos agentes penitenciários. Os próprios policiais também, professores, também são agentes, também são considerados burocratas de rua, também são agentes que realizam esse elo entre o cidadão e o Estado e atuam de fato na implementação da política pública. Qual foi a estrutura que a gente propôs aqui? Então eu tenho basicamente um estudo de caso, um estudo de uma situação. Apesar dele não ter trazido de fato uma situação hipotética, que ele não contou uma historinha fictícia para você, ele pede para que você faça a análise daquele caso. A partir do momento em que ele expõe ali uma série de gráficos, fazendo uma análise da situação daquele ambiente, é para você também analisar aquele caso, aquela situação, certo? Como foi que eu estruturei o texto então? Vocês vão ver que nós colocamos aqui um parágrafo de introdução em que eu vou dar uma noção geral sobre aquilo que nós vamos discorrer a respeito. Vou também apresentar quais são os aspectos em que eu irei abordar ao longo do meu parágrafo dos meus parágrafos de desenvolvimento. E aí, após a introdução, nós vamos fazer são quatro parágrafos de desenvolvimento, 4 de cada um dos nossos aspectos. Então, para cada pergunta que ele fez aí, eu coloquei um parágrafo de desenvolvimento.
Poderia fazer uma conclusão? Poderia fazer sim uma conclusão, mas a gente não tinha um limite ali de linhas muito extenso, como 60, 50 linhas. Então, para ficar dentro do limite estabelecido pela banca, eu optei por não fazer um parágrafo de conclusão, tá? Então, vamos agora para que vocês realmente devem estar ansiosos, que é, de fato, como ficou a nossa discursiva. Primeiro parágrafo, eu falei, assim, a respeito, né, um breve resumo da situação apresentada no enunciado. Então, eu começo aqui. Em analisar os dados expostos, ele expôs uma série de dados nos 2 textos de apoio. O sistema prisional, ele enfrenta uma série de precariedades. A gente viu, ele cita ao longo do texto de apoio a quantidade de presos portadores de doenças, essa falta de assistência médica, cita também a quantidade de mortes que tem acontecido, a dificuldade de comunicação, do registro de óbito. E aí eu venho continuando aqui no meu texto, como superlotação, péssima infraestrutura, elevados índices de problemas de saúde na população carcerária e violação dos direitos humanos. Dessa forma, e aí aqui eu já vou fazer um parênteses para vocês. Quando vocês verem esse destaque aqui na cor em azul, significa que eu estou utilizando os meus elementos de ligação. E vocês vão perceber que eu tentei explorar ao máximo esses elementos de ligação para mostrar que existe uma conexão entre as minhas ideias, existe um encadeamento das minhas ideias. No final eu venho aqui. Dessa forma, é fundamental a discussão a respeito do papel dos agentes penitenciários, da efetividade da implementação das políticas públicas nesse local, além da análise do controle interno e externo além da análise de como o controle interno e externo podem contribuir para a resolução dos problemas enfrentados. Eu basicamente dei um spoiler aí para o examinador, quais são os aspectos que eu vou abordar mais à frente nos meus próximos parágrafos. Passado o parágrafo de introdução, nós vamos ter aqui o segundo parágrafo, em que eu vou abordar o primeiro aspecto solicitado, que foi o papel dos agentes penitenciários, burocratas de nível de rua e como a sua discricionariedade pode afetar a implementação da política. Aqui, gente, não precisava vocês terem medo de citar claramente qual é o aspecto que está sendo abordado. Isso facilita, eu já falei isso em diversos vídeos, isso facilita o trabalho do examinador, isso agrega na sua nota, deixa demarcado ali qual é o ponto que está sendo explorado naquele parágrafo e marca para ele também que todos os aspectos que foram solicitados foram de fato atendidos. Então eu venho, no que diz respeito ao papel do agente penitenciário, este atua como intermediário de todas as atividades ligadas aos presos, desde o acesso aos serviços até a regulamentação, controle para guiar a vida do prisioneiro. Então ele faz esse papel entre ligar as normas impostas pelo Estado com o cidadão que no caso aqui é o preso. Esses profissionais influenciam, vou sair destacando aqui os nossos elementos de ligação para vocês perceberem, até teve alguns que eu não marquei em azul, mas dá para vocês perceberem a quantidade de elementos que a gente utiliza, também para não deixar os parágrafos extremamente extensos e o examinador ele se perder ali no meio das suas ideias. Então, esses profissionais influenciam diretamente na experiência de aprisionamento e na saúde física e psicológica dos detentos, uma vez que, aqui também era um elemento de ligação, tomam decisões como o controle de disciplina, a aplicação de regras, é eles que fazem todo esse controle, então eles têm influência direta na experiência, digamos assim, do cárcere daquele preso. Afinal, quando o preso está ali dentro daquela situação, o contato principal, fora o contato com outros presos, mas o contato com o ambiente externo é principalmente com esse agente carcerário. Embora estejam vinculados a normas e procedimentos, esses profissionais exercem considerável discricionariedade, influenciando na dinâmica interna das unidades prisionais e, por vezes, enfrentando dilemas éticos diante das contradições entre a segurança e os direitos humanos. E que discricionariedade é essa que aqui eu quis dizer? Vejam, o agente penitenciário, o agente de segurança penitenciária, ele tem as regras que devem ser seguidas, obviamente, mas na prática mesmo, existem exceções, existe o que pode e o que não pode, variando entre unidades prisionais, e isso é de conhecimento geral. A gente sabe que, apesar das formalidades, apesar da legislação que existe, acaba que em algum momento essa discricionariedade ocorre e alguns produtos, alguns itens que não deveriam ser permitidos dentro das penitenciárias acabam entrando ali naquele ambiente. O agente penitenciário também tem esse papel de realizar sanções disciplinares, então a depender da relação que ele tem com o preso, obviamente essas sanções vão ser diferentes de um preso para o outro, do comportamento que esse preso está apresentando ali, isso também vai influenciar, então existe uma grande discricionariedade aí na atuação desse agente. Resumindo, nós exploramos
exploramos aqui como é o papel dele, o quanto que isso está influenciando na experiência do aprisionamento, que ele tem esse papel relacionado com o controle de disciplina, com a aplicação de regras, com a regulamentação daquele ambiente, faz o intermédio entre as atividades ligadas ao preso, faz esse intermédio entre o estabelecimento, o que foi estabelecido pelo Estado e o elo com o cidadão, que no caso ali é o preso. E ele tem essa linha muito tênue entre a segurança, tanto a segurança dele como também da população, do ambiente externo, e o respeito aos direitos humanos. Seguindo agora para o nosso próximo parágrafo, o terceiro parágrafo, nós vamos responder a respeito do segundo aspecto solicitado. Aqui ele pede 2 aspectos que caracterizam cada uma das dimensões que ocorrem na implementação da política estrutural e individual. Então eu venho falando, a dimensão estrutural e individual de uma política pública referem-se aos diferentes aspectos que influenciam a criação, a implementação e a eficácia de uma política. Essas dimensões ajudam a entender como as políticas são formuladas e aplicadas. Começando pela dimensão estrutural, ela é constituída pelos elementos institucionais, organizacionais e normativos que formam a base de uma política pública. Por exemplo, aspectos como a qualidade, a quantidade dos recursos disponíveis para a execução da política. Essa dimensão ela vai abranger também mecanismos de controle e avaliação contínuos para ajustes, garantindo o alcance dos objetivos de forma eficaz. Por outro lado, a dimensão individual vai se referir a fatores humanos que estão envolvidos na implementação e no impacto da política pública. Então, nessa dimensão, a gente vai ter aspectos de engajamento, disposição dos agentes para executar a política, assim como o nível de conhecimento e habilidade desses agentes. Então, trouxe aqui aspectos para cada uma das dimensões. Vou seguir agora para o nosso quarto parágrafo. Como o controle interno pode contribuir para a resolução do problema de implementação da política? Então eu venho falando, quanto ao controle interno, ele poderá contribuir para a resolução do problema da implementação da política pública. Vejam que eu copiei exatamente o que está disposto no aspecto, para deixar marcada a resposta, através do acompanhamento contínuo das atividades e resultados da implementação da política. Existe esse acompanhamento, esse monitoramento da implementação da política internamente. E isso permite identificar rapidamente desvios, falhas ou ineficiências. O monitoramento ele faz parte do ciclo de uma política pública. E através dele é que a gente vai perceber o momento de agir corretivamente, o que é que não deu certo, o que é que precisa ser reformulado. Então isso permite identificar rapidamente desvios, falhas ou ineficiências, possibilitando os ajustes oportunos antes que os problemas se agravem. Ao detectar e corrigir desvios de forma ágil, o controle interno ele assegura que os objetivos sejam atingidos com eficiência, além de garantir o cumprimento de normas e regulamentos. Ele garante que aquilo que foi planejado, aquilo que foi formulado para aquela política pública, de fato esteja caminhando para ser alcançado. Ademais, reforça a confiança nas instituições e impulsiona a melhoria contínua dos processos, prevenindo desperdícios e garantindo resultados mais consistentes e sustentáveis. Essa foi a resposta para o nosso terceiro aspecto, que falava do controle interno. Agora, falando sobre o controle externo, eu venho aqui. Por outro lado, já fazendo um elo entre os dois parágrafos, eu venho aqui. Por outro lado, o controle externo atua de maneira independente. Ele não faz parte da estrutura organizacional para fiscalizar a atuação do poder público e verificar o cumprimento das metas estabelecidas. Por meio de auditorias, investigações, avaliações que podem ser conduzidas, por exemplo, como o Tribunal de Contas, o TCU, o Legislativo, o controle externo identifica falhas, desvios e ineficiências, recomendando ações corretivas. Essa fiscalização não apenas promove a transparência e a responsabilização dos gestores, mas também fortalece a confiança. Então, assim como o controle interno também fortalece essa confiança, o controle externo tem esse mesmo papel de trazer a responsabilização, a confiança da sociedade na administração, de que as políticas estão sendo, sobretudo, efetivas, que elas estão tendo impactos, benefícios positivos para a vida da população. Mas também fortalece a confiança da sociedade na administração pública, assegurando que os recursos sejam utilizados de forma adequada e que os objetivos das políticas sejam efetivamente alcançados. Então foi assim que ficou a nossa resposta. Percebam que a gente deixou aqui bem amarradinho. Tudo aquilo que foi solicitado pelo examinador foi atendido, foi respondido, não tem nada assim de outro mundo, né? Parecia um tema muito difícil de ser explorado, porque a gente veio aquele termo, né, burocrata de rua, que danado que ele está querendo falar.
mas não é um tema tão difícil. Então, se você não tinha muito conhecimento sobre esse termo, acho que dava para você ir discorrendo até mesmo com um certo auxílio, sem copiar, obviamente, dos textos auxiliares, aqueles textos de apoio que estavam na sua prova. E pra gente finalizar aqui, eu quero deixar para vocês, lembrar vocês que o nosso preparatório, ele tem uma série de discussão a respeito dos critérios, não só da Sergiram Rio, mas também de outras bancas, para outras provas futuras que vocês venham a realizar. Apostas de discursiva, a gente acertou alguns dos temas de alguns blocos aqui desse concurso do CNU e já acertamos de outras provas também. Então, ter essa série de discursivas inéditas vai te auxiliar bastante nessa caminhada, para que você consiga, ao longo da sua preparação, ir treinando, ir praticando e desenvolvendo a sua discursiva para conseguir uma nota máxima. Temos videoaulas de todas as estratégias que a gente explora ao longo do nosso preparatório e, além das inéditas, também questões anteriores de provas, de outras provas de concurso para você praticar. E é isso, a gente encerra por aqui esse vídeo de hoje. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, tá aí na tela ao lado, meu Instagram, vocês podem falar comigo através de lá e a gente se encontra numa próxima aula.